noite! Começamos mais um episódio do podcast Me Chama. Hoje o programa está, chuchu beleza. A gente vai falar de saúde, de nutrição, de longevidade, tudo isso sem sofrimento, né, Gabi? É isso aí, né? Porque quanto mais natural, melhor. Exato. O básico vai bem feito. Bem feito. E a gente vai receber uma nutricionista maravilhosa, vocês vão descobrir já quem é. Bom, já sabem, né? Porque a gente já anunciou, mas o rostinho dela já vocês vão ver. Obrigada, galera que chegou no Instagram do programa Me Chama, que tá engajando, comentando, compartilhando, muito obrigada. Se inscrevam no nosso canal no YouTube também pra gente fazer uma força aí, uma equipe, tá? Pra gente trazer talentos, histórias de vida, mulheres maravilhosas e homens também futuramente. Nesse ciclo a gente tá se dedicando mais às mulheres, mas o programa é de todos e essa bancada é pra vocês brilharem. Fechou? Valeu! Nós vamos agradecer todos vocês, seguidores, aos nossos amigos, aos familiares e a Raízes que nos dá essa casinha linda aqui. Lindo estúdio, né? Lindo estúdio, com tudo tecnologia de primeira, que a gente tá aproveitando e muito aqui no podcast. Vamos agradecer também a Smart Hub. Smart Hub. Um novo jeito de viver seu home office. Muitas coisas maravilhosas estão acontecendo por lá para vocês verem. Sigam o Instagram, Smart Hub BR. Isso, Smart Hub BR tá mostrando para as pessoas que a criatividade não tem limite. Então, workshops, gravar seu vídeo, sua aula, fazer aí o seu evento, desfile de moda, ensaio fotográfico, tudo isso já rolou lá na Smart Hub. Siga e acompanhe também as novidades da Smart Hub. Um beijo para todo mundo lá. E também o apoio Piracopos das nossas xícaras maravilhosas. E a gente chamou o pessoal para interagir conosco no Instagram, né? Fazer pergunta para Nutri. Vão ter dois ganhadores de caneca. Dois ganhadores de caneca. E em breve nos outros programas também a gente vai criando outras ações que a gente quer presentear vocês. Por isso vocês têm que ficar ligados no nosso Instagram, né? Pra aproveitar esses relâmpagos aí de promoções. Rapidinho. Então vamos lá. Começando o nosso programa de hoje. Vamos falar... Lá, já que a gente falou de começo, vamos falar lá no começo, no primitivo. Gente, como mudou o ser humano? Desde o físico ao intelecto. Graças ao quê? Graças à alimentação. A alimentação foi mudando tudo. Afinal, evoluir faz parte da vida de todo ser humano. Então, hoje a gente vai ter muitas dicas para melhorar a nossa vida. Exatamente. A nutrição fez toda a diferença, até no crescimento do nosso cérebro. Exato. Né? Sem uma boa nutrição, sem calorias, a gente não conseguiria pensar, trabalhar, até dormir. Então, assim, a gente hoje vai derrubar o mito de que calorias são coisas ruins, que a gente tem que temer as calorias de forma alguma, gente. Elas são essenciais. E a gente pode ver pelo homem primitivo e até hoje, o tipo de alimentação foi mudando, né? Por exemplo, antigamente tinha que caçar. Verdade. Aí achava uma árvore com frutinha e ia lá comia toda a frutinha comia da tudo de uma árvore. vez. Tudo de uma vez. Por quê? Porque era o que tinha para comer. E daí também teve outras coisas, né? Por exemplo, nós dominamos o cultivo do trigo. Será que nós dominamos o cultivo do trigo ou será que o trigo que está nos dominando? Boa pergunta. Muitas coisas mudam, mas tem coisas que não mudam. Tipo churrasco, por exemplo, assar aquela carninha, isso não mudou, né? Assar alimentos, assar carne, o preparo através do fogo, isso continua e não muda nunca, né? Mas a gente já viveu muito tempo sem geladeira, a gente já viveu sem supermercado e hoje a gente tem essa facilidade de ir no mercado e ter aquela oferta maravilhosa de coisas para comprar. Sincera, eu tenho uma preguiça de ir no supermercado. E vocês que estão assistindo, vocês gostam ou não gostam de mercado? Eu até que gosto. Comentem aí no vídeo. Comentem. Tem gente que detesta, como a Gabi. Quem faz a compra na sua casa, o Fábio? O Fábio. Fábio, além de fazer a compra, ele faz a comida. Nossa! Já começou dele, né? Não, cozinha bem. Cozinha muito bem. Então, beijo, gente... mandar um beijo, Vi. É bom a gente saber como lidar com tanta oferta de alimento no supermercado, né? Oferta boa e ruim, né? Não só pelo valor, mas pelo valor calórico também, né? Também. Então hoje nós vamos falar sobre tudo isso, né? Vamos lá. Vamos falar sobre calorias, carboidratos, ingestão de água, vontade de doce. É minha praia esse. Metabolismo lento, menopausa, saúde da pele, dos cabelos, das unhas.
Tudo isso e muito mais. Com quem? Com a nossa Nutri, Larissa Búfalo. Bem-vinda, Nutri. Obrigada a todos pelo convite, obrigada ao pessoal que está me acompanhando. Mandem depois as perguntas, que eu vou ficar de olho aqui nos comentários para interagir com vocês também. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos muito. Somos seguidoras da Nutri, né? E é um prazer conhecer você pessoalmente. Prazer é meu. E depois dessa introdução imensa, tá preparada para as nossas perguntas? Com certeza. Eu não sei onde que eu pus minhas anotações. Minhas anotações. Espera aí, eu fiz pequenas anotações para tirar umas dúvidas. E eu já vou começar a Vou dividir com a Vamos ficar muito tempo aqui hoje. Mandou aqui. Peraí, eu vou pegar meus óculos. É só uma piada. Mas, tipo assim, tá quase assim, viu, Lari? Tranquilo, temos tempo. Eu gosto de falar de nutrição, então vamos lá. E ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês começaram falando de o básico, né? Eu tenho um lema muito importante, que o básico funciona. Então, assim, é o básico, é o do dia a dia, que é o que faz acontecer. Não adianta ficar querendo colocar firulas na alimentação, inventando mil coisas que não vai pra frente, as pessoas não têm constância. Então, o básico funciona. Gravem essa frase e levem pra vida de vocês. É isso aí. Já gostamos disso. Não só na nutrição, mas em tudo, né? Tudo. Fica mais simples, natural, básico. Facilita a vida da gente. Eu vou usar seu lema pra mim. Use. Lara, então, quando a gente ouve dizer assim, porque os nossos avós que comiam bem, minha avó, né, que se alimentava melhor antigamente e tal, a nossa alimentação hoje em dia, no geral, você acha que ela piorou? A gente pode dizer isso ou não? Sim, ainda mais pensando na industrialização, né? Hoje, se a gente parar para observar, a gente percebe o quê? Aumento do sedentarismo e aumento do consumo de produtos industrializados, né? A facilidade hoje de você abrir um aplicativo e pedir alguma coisa para comer, a facilidade de você ir ao supermercado, ir lá escolher alguma coisa. Então, assim, hoje, quando a gente compara, né? Então, aos nossos avós, por exemplo, antes o pessoal falava, mas ninguém tinha problema, todo mundo comia banha de porco, mas ninguém tinha problema com colesterol alto. Mas quando a gente compara a qualidade de vida que eles tinham lá atrás, eram totalmente ativos, ninguém ficava parado, todo mundo trabalhava na roça, ninguém tinha carro. Então, televisão esquece. Então, o pessoal era muito mais ativo antigamente. Então, a incidência de um colesterol alto, de um triglicérides, de uma doença cardiovascular existia, mas era muito menor comparado a hoje. Que o sedentarismo grita na porta, não fala que nem bate, ele grita na porta, né? Então, hoje é tudo muito fácil, né? A gente tem televisão, é celular. Então, com certeza, ao longo dos anos piorou, mas eu falo que as pessoas estão ficando mais conscientes, principalmente depois da pandemia. Começou a pensar na saúde, né? Com certeza. Antes as pessoas viam a alimentação com muito mais voltado para o estético, né? Então, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, eu quero perder barriga, isso e aquilo. Hoje não. Hoje as pessoas que me buscam no consultório, elas já falam, eu quero qualidade de vida, eu quero envelhecer bem, eu quero ficar saudável. Claro que se der para associar, eles até falam, se der para associar junto com a massa muscular, a perda de gordura vai ser excelente, mas eu quero ficar bem. E as necessidades nutricionais, elas mudam de pessoa para pessoa? Mudam bastante. Então não tem a Nutri não dá uma fórmula igual, assim. Não tem como. Falo que hoje, infelizmente, às vezes pela praticidade, né? Alguns profissionais deixam dietas montadas, acabam que tem profissionais que trabalham assim, mas não é o melhor caminho, eu falo. A gente consegue, claro, dar uma orientação sobre alimentação. Então, o que é uma alimentação saudável? A gente consegue falar com o público em geral, e é o que a gente vai conversar aqui hoje. Mas falar especificamente, você precisa de tal vitamina, você daquela, individualizado. Tal quantidade individualizada. Gente, indivíduo é uma pessoa só. Não adianta inventar, achar que a fórmula da Joaninha vai dar certo pra Mariazinha. Pode ser até perigoso, né, Gabi? Oxi. Com certeza. Então, cada pessoa tem suas particularidades. As regras gerais de uma boa saúde que a Nutri vai trazer aqui servem para todo mundo. E eu acho que até o nosso bom senso, de certa forma, aponta para isso, né? A gente sabe, a gente tem uma consciência. A gente sabe. É que assim, quando tem alguém falando... Mas é tão gostoso, brincadeira. Por isso que faz fazer parte de um grupo, que eu faço parte, tá acabando, né? O grupo Desafio de 60 Dias. Mas o grupo é legal para isso, para colocar a gente, todo mundo no mesmo intento, né? Então, mas vamos voltando aqui para nossa pauta. A gente viu um vídeo seu brincando com um outro vídeo da Maíra Cardi, em que ela
ela faz aí uma crítica, né, ao consumo de pão pela manhã, que se você consome pão pela manhã, o pão tá ganhando de você não tem força de vontade suficiente e tudo mais. E eu achei muito bacana, porque você faz um paralelo ali com ela, como chama? Um remix, né? Comendo um pão deliciosamente. Com doce de leite com ainda. doce de leite ainda. Gente. O que você tem para falar para nós sobre isso? Bom, esse vídeo viralizou no Instagram. Mas o que acontece? Infelizmente, posso dizer que já há alguns anos, as pessoas estavam, né, com um olhar com relação ao pão ruim, porque as pessoas começaram a ganhar peso e, basicamente, o que todo mundo comia, né? Pão. Então, é fácil, é rápido, né? Então, vai lá na padaria, é barato. E aí, começou a se ganhar peso. Começaram a atacar a culpa no pão. Uma porque engorda, entre aspas. Calma que eu vou explicar, gente. Não é bem assim, tá? Tem o glúten, né? Então, teve uma onda também falando que glúten fazia mal, que glúten inflamava. Então, assim, o vídeo eu trouxe realmente para trazer uma reflexão e uma brincadeira. Porque pão... se a gente parar para pensar, né? O pão da padaria, o que vai no pão de padaria? Trigo, água, fermento. Isso, um pouco, pitadinha de sal. Tá, conservante, Ácido tem alguma coisa? Da padaria Porque não, né? Não tem, não, nada. Processamento mínimo. Poxa, né? é verdade. Nunca ninguém para pra pensar isso. Eu até falo pros meus pacientes, é muito mais saudável você ir lá na padaria comprar um pão do que eu comprar um pão do E vai supermercado. andando, viu? Andando. Boa. Já vai fazendo atividade física. É muito mais saudável. Ele é minimamente processado. Né? O pão lá do supermercado, ele passa por processamentos, ele tem conservantes. Mesmo integral, né? Mesmo integral. Ah, Hilária, é a melhor opção? Eu falo... Tem marcas e marcas e tem que sempre ficar de olho ali nas listas de ingredientes. Mas se você gosta de pão francês, se você souber equilibrar ele ao longo do dia, ele não vai fazer você ganhar peso. Nenhum alimento sozinho faz você ganhar peso. É impossível isso acontecer. Metabolicamente não existe. Para você ganhar 1 quilo de gordura, você tem que consumir 9.000 calorias. Um pãozinho tem uma média de 150 calorias. Tá tranquilo. Uma caminhada depois, né? Se manter ativo. É tudo uma matemática, né? E eu falo que vai muito além disso, é o equilíbrio. Eu falo para os pacientes, se você gosta de comer o pão francês, se isso te faz bem, se te dá prazer, coma, né? Saiba colocar ele na sua rotina. Então, comer com, por exemplo, tem um paciente que fala, nossa, Lara, eu amo pãozinho com manteiga. Não tem problema, mas toma uma caneca de leite, come uma fruta depois para você ter um pouquinho de fibra. Porque a gente tem o pão realmente de farinha branca, ele tem uma absorção um pouco mais rápida para o metabolismo. E para quem tem uma diabetes, para quem está querendo perder peso, para quem precisa ter saciedade, eu preciso que os alimentos sejam absorvidos de uma forma mais lenta. Vai ser melhor. Vocês podem fazer o teste. Quem estiver aí assistindo, faz o teste em casa. Coma o pão francês de manhã com ovinho mexido. Ai, é bom demais. Bom demais. Com queijinho branco. Orégano da minha hortinha, né? Ótimo. E observa a saciedade que vocês vão ter. É totalmente diferente de quando você come pão com manteiga. A velocidade que o corpo absorve, isso é rápido, dá 2 horas depois. Eu pelo menos tenho fome. Sim. Né? E aí, isso que às vezes as pessoas perdem um pouquinho a mão e acabam ganhando peso. Porque, né, comeu um pão com manteiga. Daqui a pouco tô com fome de novo. Vai lá e come outro. E aí, isso atrapalha. E outro que é diário, assim, arroz e feijão. Pode comer arroz e feijão? Vou essa comentar pergunta é sobre maravilhosa. isso. Mas deixa eu só lembrar uma coisa que até a gente comentou essa semana, que você me falou, inclusive, que terça-feira foi dia do pão. Né? Olha só, dia do pão. Foi dia do pão, desse pãozinho de padaria mesmo, até tem o dia do pão. Então, obrigada. É o pão francês, mas é o pão brasileiro. É o nosso tradicional. Então, assim, as pessoas têm um medo de consumir desnecessário. Né? Então, realmente, dá para incluir todos os dias na alimentação. Pode ser no café da manhã, pode ser no café da tarde. É uma coisa que veio muito carregado de mito, mas a gente está nas redes sociais combatendo isso diariamente na tecla do bendito do carboidrato. Porque o carboidrato, seja do pão, seja de um arroz, ele é fundamental para o nosso corpo. Ele é fundamental. O carboidrato é a moeda de energia que a gente tem quando a gente consome, que a gente chama de glicose, né? Então, isso o corpo utiliza para fazer absolutamente tudo no corpo. Essa energia. Então, a partir do momento que você tira o carboidrato da alimentação, você pode reparar, vai te dar cansaço, vai te dar desânimo, vai te dar insônia, cai cabelo, a unha quebra. Muitas vezes a pessoa para de emagrecer. E aí fala, nossa, mas não sei o que está acontecendo, eu não tenho ânimo, não estou dormindo bem. E aí vai ver o que você fez, tirou o carboidrato da alimentação. Então, o arrozinho eu posso comer? Pode. Tanto faz. Ela precisa de uma validação. Mas já que estão falando arroz,
O feijão, pode ser aquele feijão gordinho, com bacon. O bacon é vilão? Então... Eu amo bacon. Você e quantas milhões de pessoas? Eu não como carne de porco, eu sou uma pessoa à parte. Eu falo, é porque eu não gosto, tá, gente? É porque eu não gosto, nada contra. O que acontece? Quando a gente pensa nas proteínas em gerais, a gente tem que tomar muito cuidado com as proteínas que tem gordura saturada, que é o caso do bacon. Então, as carnes vermelhas que tem aquela capa de gordura, picanha, né? Ou a carne que tem mais gordura até na composição mesmo. Exatamente. Então, é uma gordura que ela começa ao longo dos anos a aderir na parede das nossas artérias. Nossa. E aí, a longo prazo, a gente tem uma obstrução e aí a gente tem um infarto, que aí assim, eu falo que é o pior, que a gente não pode deixar chegar, né? Então, dá pra consumir, mas com bastante equilíbrio. Então, eu falo assim, realmente tem necessidade de colocar bacon no feijão todos os dias? Dá pra colocar um louro? Só no final de semana, tentar ter um equilíbrio. Ou coloca um pedaço pequeno e aí não usa tanta gordura. Exatamente. Porque a gente tem que pensar em todo o contexto, né? O pessoal gostava muito de cozinhar com a banha de porco antes, né? Então, né? O pessoal usa isso muito como argumento, né? Óleo de coco. Só que a gente cai nesse mesmo contexto. A banha de porco, o óleo de coco, eles têm muita gordura saturada, que é essa gordura ruim para nossa saúde. Então, a gente chama de ponto de fumaça. Quando a gente compara o óleo de soja, por exemplo, com a banha de porco e o óleo de coco, eu ligo os três no fogo. O primeiro que queima é a banha de porco. O segundo é o óleo de coco. A última coisa que vai queimar é o óleo de cozinha, que a gente faz tradicional, né? O óleo de soja. Por isso que muitas vezes o pessoal tá fritando alguma carne gordurosa, pega até fogo. Fumaça. Né? Exatamente, chama de ponto de fumaça. Então, esse ponto é um ponto que traz o que a gente chama de radicais livres. É muito ruim para nossa saúde. Nossa. Então, assim, o melhor para cozinhar é o óleo tradicional, azeite e depois banho de porco, óleo de coco e banho de porco. Assim, certo. Tá. E o arroz feijão que a Gabi falou? Arroz feijão é maravilhoso, é uma benção, né? Que a gente tem aqui no Brasil, uma delícia. Bom. Feijão preto, eu gosto de feijão preto, o que eu mais gosto. Feijão preto, o carioca, fradinho. Arroz com feijão. Dá pra comer todos os dias, mesmo no processo de emagrecimento. Então, quem está aí cortando arroz e feijão pra emagrecer, tá dando tiro no próprio pé, fala. Não precisa. Eu gosto muito de falar dessa questão do hábito do brasileiro, né? Porque a gente tem muito a questão de... O vínculo com a comida de estar à mesa, né? Então, tudo a gente confraterniza. Vou confraternizar, vai comer alguma coisa. Vou almoçar, almoço de domingo. Então, vou fazer reunião, almoço aqui em casa. Exatamente. Então, é muito forte isso. E o que mais está presente é o arroz e feijão. É muito tradicional, né? E aí, na nutrição, a gente fala que a combinação de arroz com feijão é a combinação perfeita. Por quê? Dentro do arroz e feijão, por incrível que pareça, a gente tem partinhas que a gente chama de aminoácidos de proteína. Só que o que tem no feijão não tem no arroz. O que tem no arroz não tem no feijão. Então, quando a gente coloca no prato, é a combinação perfeita. Eeles se completam. A gente vai ter que colocar coraçõezinhos nesse pote. Eles se completam, então... Tanto faz arroz embaixo ou em cima, né? Do lado, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, é saudável e é riquíssimo em nutrientes. Riquíssimo. Inclusive, quem é vegetariano, quem é vegano, que não come nenhum tipo de proteína animal, o feijão é utilizado como uma fonte de proteína. É riquíssimo em fibra, ajuda na saúde intestinal. Então, é uma combinação perfeita. E dá a sensação de saciedade, também, né? Também. Então, é uma coisa que dá pra consumir, inclusive no jantar. Que o pessoal às vezes tira o feijão da janta, porque, já comi no almoço, faz mal comer na janta. Eu penso assim, não tem problema. Não. Oh, benção. Desde que você saiba porcionar, né? Então, pode consumir tranquilamente. Questão de quantidades. Exatamente. Certo, a gente está falando então de alimentação saudável e tudo mais. Isso vira e mexe se envolve com a questão do exercício físico. Dá para emagrecer, Nutri, sem exercício físico? Como é que é essa relação, essa missão? Tá, dá, só que eu falo que tudo tem um preço e chega uma hora que a gente fica de mãos atadas. Porque, assim, o exercício, ele vem não só para a gente aumentar o gasto de energia. As adaptações que o nosso corpo faz com relação ao exercício, o poder antioxidante, de combater o envelhecimento, combater as doenças, é muito grande, é muito potente. Por isso que é a combinação perfeita do exercício com a alimentação.
Só que, assim, tem pessoas que têm uma certa resistência em começar o exercício, né? Às vezes não gosta, não se achou em alguma atividade física, não gosta de academia. E eu falo, não existe só academia, né? Tem aula de dança, tem tênis, tem caminhada, vôlei, futevôlei, tem beach tênis. Hoje tem tanta coisa, né? Judô, todas as modalidades estão aí. Então, o que eu consigo normalmente fazer com os pacientes? Vamos com calma. Falo que, às vezes a gente quer abraçar o mundo e acaba não fazendo nada, né? E se frustra, se para de fazer no meio do caminho. Quer mudar, às vezes, radicalmente do dia pra noite, não se sustenta, né? Exatamente. Então, o que eu combino? Vamos começar com alimentação. A pessoa vai emagrecer, não adianta. Ela vai mudar a alimentação, ela vai mudar os hábitos alimentares dela, ela vai conseguir ter um resultado bom. Só que vai chegar um momento, suponhamos que a pessoa quer perder 10 quilos. Ela perdeu 8, falta 2. O peso não baixa. Fala, nossa, eu já fiz de tudo, já mexi na dieta, já alterei, já fiz... Ó, daqui pra frente, a gente precisa de um empurrão. E é o exercício que vai fazer isso. Então, no começo, a gente consegue ter um resultado super bom fazendo só alimentação. Mas... Eu gosto de ir trabalhando essa questão do comportamento, o entendimento do porquê o exercício físico é importante, para que ao longo do acompanhamento a pessoa consiga ir introduzindo isso de alguma forma na rotina. Seja através de uma caminhada, fala, no final de semana pega os filhos, né? Quem tem filho, cachorro, gato, sai para dar uma volta. Ter esse contato com o ambiente externo é muito importante, diminuir a ansiedade. Ah, tem isso, Então, né? assim, o exercício é muito além de só voltar para emagrecer. Exatamente. A liberação dos hormônios que o exercício causa são muito bons. Muito, muito bons. E a caminhada faz parte. Faz. Né? A pessoa fala, mas caminhada não adianta. Adianta. Se mexer, tá bom. Se Com mexendo. certeza. E outra, na caminhada você consegue ir ditando o ritmo, né? Já tá confortável andar meia hora? Começa a andar um pouquinho mais rápido, né? Então, muda o estímulo que você dá. Caminha uma quilometragem maior. Eu ando 1 quilômetro. Tudo bem, anda 2. Muda a rota, pega a subida. Você já dá um estímulo diferente pro corpo. Então, o exercício, eu falo que exercício e nutrição caminham juntos, mas dá para começar. Você sozinho com a nutrição, depois a gente vai introduzindo. Aconteceu uma vez comigo, de uma amiga, a gente começou a fazer o regime juntas e fazer o exercício juntas, beleza. Eu emagreci pra caramba, ela não. Só que ela falava assim, mas eu tô fazendo igual você. Existe isso de uma pessoa ser diferente da outra? Ter mais facilidade de emagrecer? Isso é uma ótima pergunta, porque normalmente o pessoal adora pegar a dieta do colega, né? Vou fazer igual! Ela pegou a minha. Exatamente. Por isso que você emagreceu e ela não. Porque o que eu falo, a dieta foi montada pra você. Né? Então, as quantidades, pensando no seu corpo, pensando na sua composição corporal. Então, eu falo que é praticamente impossível ter resultados. Às vezes a pessoa até emagrece, porque muda... Emagreceu, mas não tanto. Não tanto. Muda ali o hábito alimentar, se alimenta melhor, consegue... Começa a olhar para coisas boas, Exatamente. Então, ela consegue ter um resultado. Mas fala, eu perdi 8 e ela também perdeu 8, com o mesmo cardápio, é bem difícil. Bem difícil. É bem difícil. E por que o homem emagrece mais rápido? Homem, Ai, meu Deus do céu, viu? Falar pra vocês uma coisa. Dá um ódio no coração, né? Nossa. O Fábio fala assim, eu vou emagrecer. Na semana ele já emagreceu 4 quilos. A mulher, a gente também tem mais facilidade para reter gordura, né? O que acontece? Eu falo que os homens são favorecidos por hormônios, né? Basicamente. Homem tem um metabolismo muito, a gente vê assim, muito mais acelerado do que a mulher. E tem um hormônio que a mulher produz, mas a gente produz muito pouco, que é a testosterona. Então, o homem, quando ele tá praticando atividade física, ele tem uma produção aumentada de testosterona, então o corpo dele produz mais. Quando ele tá se exercitando? Exatamente. Olha. Então, isso aumenta, então, ânimo, disposição, vitalidade, você percebe que a pessoa fica, acelerada, né? E o metabolismo também acelera com isso. Então, a testosterona para o homem é o hormônio que rege tudo. E aí, isso vai disso, a aceleração, basicamente, do metabolismo. Por isso que perde peso mais rápido do que a mulher. A mulher produz testosterona, produz outros hormônios como progesterona, outra parte também que é extremamente fundamental pra gente. Mas o metabolismo é um pouco mais lento. A gente tem fator menstrual, que pega um pouco. Não no sentido de atrapalhar, mas assim, período menstrual, a mulher fica mais indisposta, tem mais ansiedade, sofre de TPM, tem vontade de comer doce. Nossa, então, retém líquido. Nossa. Então, são ferramentas que, se você não está muito bem assistida, você acaba se perdendo no meio do caminho. E aí, todo o ciclo menstrual dá uma desandada.
Poxa, é Aí vai verdade. hein? acumulando. É. E é notável, você sente esse impacto? Sinto pra Acho que caramba. todo mundo. A maior parte das Não, mulheres tem tem. mulher que não, mas acho que a maioria sim. A né? maioria. Eu nunca deixei de fazer esporte porque tava menstruada. Mas muita gente deixa. E diminui muito o fluxo quando eu tô fazendo esporte. Então, assim, pra mim, faz parte. Eu tenho cólica, mas eu continuo indo jogar. Mas você sabe sim. que durante o exercício, a gente tem alguns estudos mostrando que o pico de força da mulher está no período menstrual. Eu acredito. Olha. O dia que eu jogo melhor é no dia que eu tô menstruada. É. É E o pico de e a minha força, faxina por conta também rende mais. É. Por conta da... que era científico, eu achei que era só comigo. Porque você tá se conhecendo. Se conhece bem. É, por conta da regência, eu falo, digamos assim, dos hormônios, que um sobe, outro desce. Então, a maior força. Por isso que eu falo pra mulher, é importante também treinar. Às vezes tá mais indisposta, faz um treino mais leve, mas vai. Uhum. Eu sinto na TPM esse né? Na segurada, força do né? ódio. Então, é fato, assim, o homem, ele realmente tem muito mais facilidade para perder do que a mulher, mas não é impossível, eu falo, dá para perder peso muito bem. A mulher, eu tenho metabolismo lento, não sei se tem essa pergunta por aí, mas... Temos! Agora. Como você sabe? Seria Agora. a próxima, inclusive. lá. Então já vamos enganchar. Existe esse tal de metabolismo lento mesmo? Como é que é? Ou isso é uma desculpinha? Vocês estão preparados? Pra verdade? Vai lá. Manda. Não existe. Infelizmente, para alguns, quem usa essa desculpa não existe, tá? Agora, no começo da pandemia, saiu um estudo muito grande, que é, assim, referência pra gente da área da saúde, numa revista de nutrição. Depois eu posso até passar, quem tiver curiosidade, eu deixo o gráfico, é bem didático. Ah, legal. E realmente fizeram um estudo, acompanharam uma população do nascimento, para vocês verem como o estudo foi tão longo, do nascimento até a fase, o idoso, né? Então, a mesma pessoa foi acompanhada ao longo de toda a vida. E aí, justamente para tentar entender como que é a reação desse metabolismo, o que acontece, né? Será que realmente cai o metabolismo depois dos 30 anos, que normalmente é o que a pessoa falava? Uhum. E no estudo mostra que o metabolismo, ele permanece exatamente o mesmo depois a gente tem as fases de crescimento ali, da infância, puberdade, permanece exatamente o mesmo, e ele só vai cair por volta lá dos seus 60, 65 anos. Então, aí a gente tem uma queda do metabolismo. Mas o que mudou? Por que as pessoas, então, têm mais dificuldade para emagrecer? Estilo de vida. As pessoas estão mais sedentárias. É que o problema é a rotina. É uma rotina meio velha já. Você já tá lá com seus 30, já tá fazendo coisa errada, tá com os 35, aí fala assim, agora eu não vou mudar. Não, agora é a hora de mudar. Depois, eu falo, depois dos 30, casa, aí trabalho, família. O lazer passa a se comer, sai pra comer. Exatamente. E antes não, né? Antes, faculdade, tá ativa, exercício, vida corrida. Exatamente. Nossa, Então, bem isso. Bingo. Infelizmente, pra quem usava essa desculpa, troca. Meus ossos são largos, por isso que eu É verdade, né? Eu tenho osso largo. Bom, já que falamos de osso, vamos falar de água, né? Porque o corpo da gente tem 70% de água. Então, a água é importante, né? E para emagrecer aí, como que a gente faz para usufruir da água? A água é uma coisa tão barata, gente. E a gente aí tomando coisas caras, cerveja, vinho. É verdade. Pode tomar vinho, né? Conversaremos depois. Sim. Então, com cada tacinha de vinho, uma tacinha de água. Boa. Já dá uma equilibrada. Perfeito. Mas vamos falar de água. Vamos falar disso. Vamos falar de Desculpa aí. Água, basicamente, para tudo o nosso corpo usa. Quem tá aí fazendo um processo de emagrecimento, se fala, nossa, já faz uns dias que eu não tô perdendo peso. Se observe e vê se você está tomando água numa quantidade legal. Qual que é uma quantidade boa? Já façam o cálculo aí, que é fácil. De 35 a 45 ml. Então, se você é uma pessoa que está sedentária, está começando agora a mudar a alimentação, 35 ml. Se você já é mais ativa, vai lá para os 45 e multiplica isso vezes o seu peso. Vai dar a quantidade de litros que você tem que tomar, tá? Então, uma continha simples. Deu 2 litros. Calcula aí, Lari. Vamos ver a Lari quanto tem que tomar. 2 litros, 2 litros e meio, 3 litros. E aí, normalmente, a pessoa não tá tomando isso e para de perder peso. Fala, começa a beber água. É impressionante como o corpo responde ao emagrecimento. 2 litros e 700? Isso aí. 2 litros e 700. Você toma isso no dia? Não tomo. Eu quase consegui, quando eu tava bem certinho no desafio, mas não tomo.
São quantos copos? Cada copo tem 200 ml? 250. São vários. São uns par dele, tá? Eu vou fazer Mas conta. sabe o que é uma dica que eu dou? Pega o copinho descartável mesmo, que é 200 ml, né? Se você tem muita dificuldade, pega uma garrafa de água grande, deixa e você vai enchendo o copinho. Porque é muito mais fácil você preencher o copo toda hora, tipo, nossa, esvaziou, vou lá. E você toma um copinho de uma vez. Toma. Agora, você coloca a garrafa aqui do lado. Você fala, nossa, eu tenho que tomar tudo isso de água. Você vai sofrendo uma coisa que é desnecessário. Você cria uma barreira. Então, não. Vai preenchendo o copo, toma 5 copinhos, já é 1 litro de água. É fácil, gente. Fácil, não é tomar difícil. água. Eu gosto muito de tomar água, só que eu achei que pra mim ia ser super fácil esse limite. E não é tão fácil assim. É o hábito, né? Assim, Mas aí entra chá? não, não, eu falo que é água é água água. mesmo. Pra mim, água é água. Não tem tá? problema, porque assim, o meu costume eu bebo muitas garrafas de águas por dia, mas eu viro a Vira. garrafa. Não Tudo tem de uma problema. vez, assim. Assim, eu me sacio se eu tomar muita água. Aham. 750 ml, 500 Se ml. você não sente De uma vez? De uma vez. desconforto, Eu acho que eu laciei a barriga, né? Nossa. se você não sente desconforto, se você não sente a distensão abdominal que a gente chama, eu me sinto bem. então Principalmente Continue. jogando, eu vou tomando bastante água. sabe? continue. Não tem problema nenhum, tá? Então, a água é fundamental para tudo no corpo. Saúde da pele, linha de expressão, produção de colágeno, para nossa musculatura. Musculatura. Então, assim, quem quer ganhar massa muscular precisa beber água. O músculo é constituído de água e proteína. Como que você quer ganhar músculo se você não toma água? Articulações, Articulação. né? Que a gente tava falando em off aqui. Exatamente. A água também ajuda pra fazer cocô, né? Muito. Quem tem problema de intestino, a primeira coisa é constipado. Toma água. Tem 2 coisas. Ou a pessoa não toma água, a pessoa não come fibra. Então, não come salada, não come verdura. E se começou a fibra e não tomar água, piora o não- intestino. Embola. aí fica bolinha Endurece, de cabelo. piora. Cabeça. Então, a gente tá ficando quase expert nesse assunto. E teve um programa aí que a gente falou, né, da Isso. influência, falamos brevemente da influência dessa parte do intestino para a saúde emocional, né? Pro bom humor, né? Não ser enfesado. Enfesado. Pessoal, entrem lá no YouTube, vejam o programa da Laura, foi muito legal, viu? A gente vai colocar aqui para vocês, então, agora que a Gabi deu a ideia, vamos colocar depois na edição para vocês. Tem muita relação, muita. Assim, a água, para a saúde intestinal, primeira coisa, eu falo que no intestino é onde tudo é absorvido. Vitaminas, minerais. Então, você quer ter uma pele boa, um cabelo bom, seu intestino tem que funcionar bem. Não tem pra onde fugir. Ele faz uma limpeza ali, né? A água ajuda também a fazer essa limpeza no nosso corpo. né? Exatamente. Então, é uma coisa que... Eu costumo falar que tudo na nutrição tá linkado. Tudo no nosso corpo, eu falo que é uma cascata de reações. Então, não adianta você tentar excluir um fator que... Em algum momento você vai encontrar com ele, você vai bater diferente com ele de novo. Depois você fala, depois eu vou melhorar meu sono, depois eu vejo. Tudo vai esbarrar nisso. É a colheita do futuro, né, gente? É cumulativo, né? Vai Exatamente. acumulando. Então, precisa ficar atento. Tomem água. Exatamente. E os alimentos light, diet, milhões de opções quando a gente passa agora nas lojinhas especializadas ou nos mercados. É tanta coisa que muitas vezes eu vou lá e falo, eu vou comprar alguma coisa diferente. Eu saio sem nada, porque eu não consigo escolher. É tanta coisa, Lari. Qual a sua opinião sobre isso? Tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente às vezes pensa, porque um alimento é fit, porque é saudável, né? Porque é diet, porque é light. Então, primeira coisa, o que é o conceito de diet? Todo alimento que é diet, ele tem a restrição, então ele não tem no produto algum item. Pode ser sal, pode ser açúcar, pode ser gordura. O mais comum é ter a restrição de açúcar. Então, por isso que diabético consome muitos produtos diet, tá? Mas não é uma regra, tem que ficar muito atento ao que está escrito no rótulo do produto. O produto light, ele tem redução de até 25% de alguma coisa ali. Pode ser sal, pode ser gordura, pode ser açúcar. Então, normalmente, o light, ele é light em gorduras, acaba diminuindo um pouco as calorias. E aí, por que eu falo que a gente tem que tomar cuidado que nem sempre é saudável? Olha a lista de ingredientes de um produto light e de um produto diet. Dá até medo. É Tem gigante. uns, né, de tanto produto químico. É gigante, é gigante. Então não pode ter livre demanda jamais. Não pode. E o que eu costumo falar? Normalmente, pegando os diets, tem muito adoçante. Se a pessoa abusa de adoçante, vai fermentar no intestino, vai dar diarreia. Às vezes dá gases, dá distensão abdominal. Então, gera um desconforto. Então, altera muito a microbiota intestinal.
Então, Os adoçantes? Os adoçantes. Então, é saudável, dá para consumir, mas não em excesso. Tem pessoa que come tudo diet ao longo do dia. A flora intestinal dela é péssima. Entendeu? O light, redução de alguma coisa. Mas o que eu falo para o paciente? Comece a olhar a lista de ingredientes. Quanto maior a lista de ingredientes, mais processado é o produto e pior ele é para a saúde, digamos assim. Quanto menor a lista de ingredientes, menos processado e mais natural é o alimento. Então, pega um iogurte zero no supermercado com sabor. A lista de ingredientes, no mínimo, tem 10 ingredientes. Aí você pega um iogurte natural, desnatado, aquele azedinho que o pessoal não gosta. 2, 3 ingredientes. Leite, fermento lácteo e às vezes tem um lactobacilos ali. E um melzinho, que não exatamente, que é um xarope de mel, na verdade. Então é muito melhor. Que vão adoçar, os que adoçam. Os que adoçam. Então é muito melhor se adicionar o mel em casa. O mel que a gente colhe, né? O mel verdadeiro, exatamente. E iogurte é um ótimo alimento, né? É ótimo. Para flora intestinal, principalmente. E se for o natural desnatado, que é aquele, ou o natural integral, tanto faz, é ótimo também. Tem cálcio, né? Então, é uma coisa que ajuda também na saúde óssea. A mulher vai perdendo cálcio ao longo dos anos. Então, os leites derivados para a mulher para homem e mulher, né? Mas para mulher que tem essa propensão à perda e a ter osteoporose, é muito importante. Então, falando na mulher, né? A gente tem um lance aí que é meio complicado, viu, Larissa? O quê? Conte-me. Põe na roda! Eu vou ter que me abrir. Não, porque assim, a mulher, ela tem mais celulite que o homem. Tem uma gordurinha no quadril um pouco mais, um colautinho e tal. E aí, como que a gente pode sofrer menos por isso? Celulite é uma coisa, nossa, é uma queixa cruel, né? Gente, mas primeira coisa, né? O que é a celulite? Célula de gordura inflamada. Certo? Não poderia ser pior. Verdade. Então, a gente tem uma concentração de gordura maior em alguma região. Então, normalmente, culote, né? E a gente tem uma inflamação ali. Para eu diminuir essa inflamação, o que eu preciso? Alimentos antioxidantes, melhorar a alimentação e exercício físico, ingestão de água. Então, a gente volta, o básico, novo, né? Fazer o básico. Só nisso, a gente já tem uma melhora, assim, gigantesca do aspecto da celulite. Diminuir o açúcar. Açúcar em excesso, ele vai piorar a inflamação no corpo. Então, vai piorar essa celulite. Refrigerante, produtos industrializados com muita gordura, aquele macarrãozinho instantâneo que o pessoal adora do supermercado, sabe? Que ele faz em um minuto. Que nojo. Que nojo. Tem muito conservante. Então, é uma coisa que, assim, a pessoa que consome isso vai realmente perceber uma piora da celulite. Como que é melhor? Alimentação antioxidante. E aí, o que é importante? Às vezes, o pessoal quer fazer lipo na região. Vou lipar, vou tirar a gordura. Ai, que vontade. Eu tenho celulite na barriga. Tenho sim. Vou mostrar aqui pra vocês. Não vou mostrar, mas é sério. Eu acumulo na barriga. Tem mulher que acumula no culote, no quadril. Então, é aqui. Fala, não adianta fazer lipo. Então, o que acontece? A USP tem um estudo muito interessante que mostra o quê? A pessoa que faz lipo, por exemplo, lipo em barriga. Ainda não se sabe o porquê, mas o corpo automaticamente entende que aquilo foi tirado mecanicamente. E se a pessoa não consegue manter um hábito saudável, não consegue manter um exercício, uma rotina muito ativa, seu corpo automaticamente vai começar a produzir essa gordura em outra região. É como se fosse um instinto de sobrevivência. Porque a gordura, ela tem não o excesso, tá? Mas ela tem um fator de proteção dos órgãos, né? A questão de regulação de temperatura corporal. É uma reserva de emergência. Exatamente. É uma reserva de emergência para energia. Então, se você tira isso mecanicamente, ainda não se sabe, o corpo vai produzir em outra região. Então, se vocês começarem a reparar, a mulher que limpa a barriga... Tá com a barriga tudo travada aqui. Mas tem mais gordura no membro inferior. Ou no tríceps, ou na costa. Você tem toda a razão. Mulher que limpa inferior, normalmente tem mais gordura em região abdominal, tronco. A gordura se redistribui. Esse é o primeiro ponto. Só que a mulher, ela tem produção hormonal de gordura nessa região aqui do culote. Então, a gente produz alguns hormônios que são fundamentais para nossa saúde. Não tô falando que, não tem que cuidar do culote. Dá para reduzir gordura, mas tirar totalmente não é a melhor opção. Tem uma razão para ela também se acumular ali, né? Exatamente. Então, não é a melhor opção.
Por isso que, assim, dá para equilibrar. Fazendo uma dieta voltada para redução de gordura, você vai diminuir celulite, você vai ter uma melhora do aspecto da pele, melhor hidratação, você vai melhorar Tudo. Celulite ou retorno. Recapitulando rapidinho. Água, exercício físico, aí você falou alimento antioxidante. Quais, por exemplo? Frutas, verduras e legumes. Então, cor no prato. Sabe quando ele fala, quanto o prato for mais colorido, melhor? É isso aí. Porque a gente tem uma diversidade de nutrientes. Os antioxidantes nada mais são do que as vitaminas e minerais. Tá, não é uma coisa super específica que só tem em blueberries da Dinamarca. Não. Vitamina C, laranja, limão. Então, são vitamina B12, a gente tem na carne. Então, é os alimentos que a gente consome no dia a dia. Vitamina A, cenoura, vitamina D do sol. Então, é os nutrientes que a gente consegue através da alimentação. Por isso que eu bato na tecla que o básico funciona. Perfeito. Bom, Lari, e a questão de quem treina, faz academia, é uma busca quase que geral, né? Para quem tá treinando, querendo ganhar músculo e perder gordura. É possível, é uma meta muito difícil. Algumas pessoas podem conseguir, outras não. Tá. É possível e dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive. Porque antes o pessoal fala, não dá pra perder músculo e ganhar gordura ao mesmo tempo. Dá, ao contrário, né? Fala, perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. Dá sim. É que quando a gente fala de montar uma estratégia na alimentação, principalmente para quem treina, a gente tem diversas possibilidades. Então, eu posso trabalhar com dieta com mais carboidrato, menos carboidrato, com mais gordura, menos gordura, mais ou menos proteína. Então, é interessante a gente olhar qual é o exercício que a pessoa faz. Então, se faz a musculação, quanto tempo faz, qual a intensidade desse treino. Porque o que eu vejo muito, as pessoas muito preocupadas com a parte de suplementação, né? Então, começa a treinar, opa, o que eu vou comprar? Quer comprar as paradas. O corpo não tá nem preparado ainda, não deu nem o primeiro estímulo. Calma, Maramba. Não teve nem o primeiro estímulo ainda da musculação, o corpo não tá nem adaptado para absorver tudo aquilo e a pessoa já tá pensando em suplemento. Então, o que eu falo? Começa na alimentação, né? Então, a dieta que a gente consegue fazer, por incrível que pareça, que a gente consegue fazer um ganho de massa muscular e perda de gordura ao mesmo tempo, é uma dieta mais alta em carboidrato. Uou. Onde o pessoal tem mais medo. Então, uma dieta mais alta em carboidrato, mais alta em proteína e baixinha em gordura. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando, mexendo nas calorias, conduzindo as calorias, mais calorias em determinados momentos do dia, menos em outro, para que o corpo tenha, a gente fala de substrato, energia para construir esse músculo e perder essa gordura. Por isso que o nutricionista, ele faz todo um cálculo, né? Um cálculo do metabolismo, da idade, do nível de exercício. Tem que ser calculadinho, dá. Exatamente. Calculadinho dá pra chegar lá. Dá, exatamente. Muito Bom, aí então não é impossível. a gente já pensou na celulite, né? Na gordura, já tá fazendo exercício, já foi pra academia. Mas tem uma coisa que é muito importante, né? O cabelo. Ai, meu Deus, nem fale. Saúde do cabelo. Sabe, depois que a gente teve Covid e Nossa tudo, o cabelo deu uma Senhora. desandada, né? Parece que meu cabelo nunca mais parou de cair. Eu não sei se é a idade, o que é, o que acontece. Eu não sei. O seu cai ainda? Meu banheiro é um horror. Nossa. E mais cabelo no banheiro do que no meu Na Twitch. cabeça. Então, tem alguma alimentação aí que possa ajudar o cabelo a ficar bonitão? Dar uma salvada nessas carequinhas que tá formando? Pela Esconde parte a carequinha. que me toca, pela parte que me toca. O que acontece, né? A gente tem que entender, quando o pessoal reclama de queda de cabelo, da onde vem, né? Então, teve Covid, porque a gente sabe que 2 meses após Covid a gente vai ter uma queda de cabelo, é esperado já. Pós-gestação também, Pós-gestação, tudo que a gente envolve muita alteração hormonal, vai realmente ter... Não, o Covid não tem alteração hormonal, tá, gente? Mas É só é inflamação, né? por causa da inflamação. A gente vai ter uma queda. É a mesma coisa quem faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, começa a comer muito pouco, tem uma queda. Quem faz dieta muito restritiva, tem queda. Então, a gente tem que entender primeiro o que vem, porque a queda de cabelo pode ser multifatorial. Então, às vezes, não adianta você ficar indo lá na farmácia repor vitamina, sendo que você não sabe a causa. Por isso que eu gosto de trabalhar com equipe multidisciplinar. E aí, eu trago... Para quem isso? Para o médico dermatologista. Para ele avaliar esse cabelo, ver se realmente tem alguma coisa no couro cabeludo ou se é realmente só deficiência de vitaminas e minerais, porque pode ser. E aí, normalmente, só através da alimentação, se está uma queda muito forte,
melhora, mas não vai resolver 100%. E aí a gente complementa com algumas vitaminas específicas. Então, a biotina. Então, tem alguns compostos que a gente manipula, porque daí a gente coloca a dosagem que você precisa e via farmácia de manipulação para você fazer a ingestão. Tem produtos ótimos que a gente compra de marcas em farmácia, mas eu particularmente gosto dessa manipulação porque eu consigo colocar pegar específico. O indivíduo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, alimentação básico. Aumentar a ingestão de frutas, verduras, legumes. Ah, Lara, tem alguma fruta específica? Não. Por isso que é importante a diversidade. Você não precisa comer 5 tipos de fruta no dia, mas tenta fazer rodízio na semana. Né? Então, come banana, abacaxi, laranja. Na outra semana você vai para maçã, pera, melão. Não deixa ela escondida na geladeira morrendo. Exatamente. Olha o É o desperdício. E a perda de dinheiro, fala as duas coisas. Exatamente. E aí, introduzindo isso algumas vezes no dia. Importantíssimo para queda de cabelo, consumo de proteína. Como que tá o ferro? Carne vermelha. Eu já percebi que quando eu quero restringir a alimentação para querer emagrecer, eu diminuo na carne e daí começa a dar essa zica aí no cabelo. Aí a pressão baixa à tarde. Passa mal. Passa mal. Já levando uma chamada. Não, pessoal, quem sabe, né? Mas tá tudo bem, gente. Tudo bem. Foi só um susto. Então, porque normalmente mulher tem mais dificuldade para comer proteína em volume, né? Então, quanto você come de frango? Eu como um filezinho, tem 50 gramas. Eu como um pouquinho. 50 gramas, eu quero morrer, porque, assim, o ideal, pelo menos umas 80, 90 gramas, pra gente ter uma manutenção da massa muscular. Cada um tem uma quantidade, mas eu falo, gente, é no mínimo, no mínimo, no mínimo. Sim. Então, é uma coisa que provavelmente pode estar gerando queda também, baixo consumo de proteína. Tá? E a proteína faz parte da estrutura do fio do cabelo. Então, é importantíssimo. Bom, a gente está aqui nesse programa maravilhoso. Obrigada pela audiência de vocês. Tem muita coisa boa ainda para rolar, viu? A gente já derrubou uns mitos, né, Gabi? Opa. Ai, como é bom isso, né? Poder comer pão, arroz, feijão. Que delícia! Muito bom. Agora a gente vai pedir, se não for pedir muito, será, Nutri, que você poderia derrubar mais um mito para a gente, por favor, por obséquio? Claro. O mito do açúcar. O mito do docinho, da sobremesinha depois do almoço. Momento é possível? importante. Eu vi ela falar que ela come pão com doce de leite. Ai, que alívio. Nossa, eu fiquei fora. Esse é o coração. Poxa vida. Gente, o que eu costumo falar? Equilíbrio. Então, dá pra comer um doce todo dia? Dá. Quais são os melhores momentos pra gente se colocar sobremesa? Após o almoço e após o jantar. Onde a gente tem refeições que são completas. Então, eu tenho carboidrato, eu tenho fibra, vitaminas, minerais. E o açúcar, ele não vai ter um impacto negativo de absorção. Porque qual que é o problema do açúcar? A gente come o açúcar, é uma molécula que o corpo absorve muito rápido. E aí a gente tem um pico de açúcar no sangue. Se a pessoa já tem predisposição a ter um diabetes, a longo prazo ela vai se tornar diabética. Ela vai criar o que a gente chama de resistência insulínica. Então, o corpo ele começa a ter muito trabalho para quebrar aquele açúcar, principalmente se o volume for grande. Então, após esse almoço, esse jantar, a gente não tem esse pico de açúcar no sangue. Até porque a barriga já tá cheia, tem outras coisas, Entrou né? na digestão. Eu falo, Vai entrou, junto, vai no talo. vai junto. Não tem prateleira, né? Exatamente. Gostei disso. Bom, eu gostei também. Não tem. Mistura, entra no embalo e vai que vai. Então, é o melhor horário. Então, aquele docinho após o almoço. Eu adoro. Adoro sobremesa. Adoro comer um docinho de leite com café, um chocolate. Não é bom? E o interessante, Lari, é que a gente não sente aquela loucura de comer um pedação, porque você já tá com saciedade, se almoçou, você Já jantou, passou então uma você come meia um hora pedacinho, ali. um pedacinho fino. Exatamente, exato. E é o que basta. O que acontece muitas vezes é que as pessoas começam a descontar ansiedade no doce. Aí é outra história. É o tal do alimento reconfortante, do alimento que a gente... Às vezes em algum momento da vida ela passou por algum estresse e naquele momento ela consumiu uma grande quantidade daquele alimento e o corpo entendeu, o cérebro entendeu que, quando ela come aquele alimento tem uma sensação boa. Eu sei o que faz isso pra mim. Leite Pode. condensado. Leite condensado. O leite condensado até em casa tá escondidinho lá, porque é o meu remedinho. Eu consigo modificar isso na minha memória, porque é uma coisa que eu faço desde a infância. É afetivo.
terapia. É terapia É terapia. mesmo. O psicólogo, assim, ele consegue ajudar a você a virar, eu falo que é virar a chavinha. Enxergar isso, o vínculo que você tem com o alimento de uma outra forma. E ele vai te ensinar como que você vai conseguir colocar isso no seu dia. Então, como que eu posso comer o leite condensado sem... Não sei se você faz isso, mas, virar lata, porque tem gente que faz. Nossa, eu já fiz bastante, comer de hoje eu não colher, faço mais. comer de colher. Então, ele ajuda com ferramentas mesmo a desbloquear isso, exatamente. É isso. Então, assim, o doce, quando ele é consumido em pequenas porções, não tem problema nenhum. Eu faço questão. Eu coloco doce para todos os meus pacientes no cardápio. Gente, a pessoa mais linda desse mundo. Sabe por quê? Você acha que à toa aquela nossa convidada, né, Gabi? Olá. Sabe por quê? Eu prefiro que esteja lá e a pessoa, se ela quiser comer, tá lá. Se ela não quiser, Não é um tá furto. tudo bem. Não é um Exatamente. furto, ele faz parte da dieta. Porque a partir do momento que você coloca o não pra Reprime, pessoa, né? você reprime a pessoa. Você fala, você não pode comer isso aqui. A pessoa fala assim, opa, peraí, tô proibida. Só que a partir do momento que ela tiver contato com aquele alimento, ela não vai comer um pedaço, ela vai comer um pacote inteiro. Ela vai Já. despirocar. Entendeu? O proibido é mais gostoso, né? Exatamente. Olha, o hábito, é muito difícil mudar o hábito. Então, se eu tenho um pouquinho, o meu hábito, ele continua ali. Só que eu diminui a porção. Na porção. Você E aí, sabe. uma coisa que eu gosto muito de usar e falar pro paciente ir fazendo rodízios nesse pós-almoço, pós-jantar, é com fruta. Pegar frutas mais doces. Então, uma banana com canela, colocar no micro-ondas, abacaxi. Eu amo abacaxi com canela. gostoso, hein? E aí, ir trocando. Então, hoje não come doce, come abacaxi. No outro dia, pra deixar pra comer o doce, realmente, quando você tá com vontade de comer doce. Porque, às vezes, você não tá com vontade, você come porque Você tá só lá. quer adoçar um pouquinho. Exatamente. E não tem aquele doce que você olha e você fala assim, nossa, que doce lindo, vou comprar. E você compra e fala, nossa, que banha, sem que ruim, que não sei o graça. quê. E aí, normalmente, a pessoa acaba comendo. É, Porque comprou. Então, que coisa. Tem que pensar assim, eu não vou colocar no meu corpo uma coisa que não tem que ser delicioso. Exato. Tem ser que valer a Tem que pena, valer a fala. pena. E tem outra coisa também, quem tem filho pequeno aí sabe. O Fabrício, se ele vai comer um Danone e ele deixa metade, a lixeira sou eu. Porque eu vou jogar fora metade do Danone? Não, eu vou comer aquele você metade do come, Danone. né? Aí tá errado, né? É, também é um É, problema que tá, isso. porque- Raspar o prato, comer tudo. Porque aí a gente tem que pensar, provavelmente ele tem horários de refeições, às vezes, um pouco diferentes das suas, né? E aí você acaba que essa sobrinha dele é o seu belisco. Exato. E você não contabiliza isso no dia. E aí isso te agrega calorias que não faz parte da sua rotina. E você, às vezes, não consegue perder peso, você não consegue ver um resultado. Tá porque fazendo tudo certinho, mas aquela lixeirinha tá lá, né? E Aquele restinho do Danone, aquele restinho prato. do suco. E Ai, que soma isso judiação. a semana inteira, o mês Exatamente, inteiro. o mês inteiro. Faz diferença. Não é legal, não. Faz Vou pensar diferença. nisso aí. É. Esse lance de se sentir saciado, né? Eu sempre comi muito rápido. Não sei se na época de faculdade eu tinha tudo correndo. Eu chegava aqui, eu trazia marmita já na rádio e almoçava ainda no ar. Então eu tinha que comer muito rápido. Achei uma desculpa perfeita. Quase não mastigo, mas aí eu comecei a fazer algumas dicas para tentar comer consciente, que é o mastigar. Sim. É impressionante. Você, faltando ali um terço do prato, às vezes você já tá satisfeita. É a importância do mastigar, né? O tempo de saciedade, ele demora de 10 a 15 minutos para acontecer, quando a gente começa a refeição. Então, imagina assim, se você come rápido, é o que eu falo, a maioria das pessoas saem da mesa com a sensação de eu comi demais. Porque teve a sinalização de saciedade, mas não conseguiu prestar atenção. E aí não parou de comer. Então é importante você estar atento, é importante o comer devagar para você perceber quando o seu cérebro manda o comando saciou, que eu costumo falar, saciou, parou. Leva um tempo, né? Leva esse um tempo, comando. não é imediato, entendeu? E até meu esposo brinca comigo, que se eu tô comendo uma pizza, por exemplo, e eu tô satisfeita, pode ter isso aqui no prato, eu não vou empurrar. Ele fala, eu preciso ser assim. ele fala, você não empurra nada. Eu falei, mas se eu tô satisfeita, por que eu vou empurrar? E não é porque eu sou nutricionista. É claro que a profissão ajuda, a gente tem a consciência e tal, mas é o hábito. Você vai criando o hábito, e desde criança. Então, é uma coisa que se você for se moldando, se você for prestando atenção, sendo consciente, você vai conseguindo ter essa percepção de saciedade. E na parte da alimentação, quando a gente quer beber alguma coisa junto. Tá. Porque isso daí, quando eu bebo depois que eu como, dá a impressão que eu tô mais saciada ainda. Faz mal beber com a comida?
Assim, faz mal para quem tem doenças gastrointestinais. Então, se a pessoa tem uma gastrite, um refluxo, úlcera, qualquer problema de estômago, digamos assim, a gente não indica fazer ingestão de nenhum líquido junto, porque você vai piorar a sua digestão. Agora, não, eu não tenho problema nenhum. Eu como, não sinto digestão ruim, não sinto queimação, não tem problema. Mas eu sempre falo para se atentar ao volume. Porque se você já comeu, você já está satisfeito, e tomar um volume muito grande, você vai piorar ainda mais essa questão da saciedade. Então, o que eu gosto de falar, o estômago é músculo, né? Então, ele também tem essa questão, entre as pessoas falam, o estômago dilata, né? Então, a água também faz volume no estômago. Por isso que às vezes você toma 500 ml de água e você fica satisfeito, fica cheia, né? Então, tem que tomar cuidado com a quantidade. Então, pode tomar, eu gosto de tomar um pouquinho de suco, mas já está satisfeita? Toma menos. Então, tentar equilibrar isso. Tá? E mudando agora. Da água pro vinho. Da água pro vinho. Vamos falar do vinho, então, Larissa? Quer falar do vinho? Vou perguntar do vinho. Então faz. Então, né? Pode ser 1 ou 2 tacinhas por dia. Álcool. O pessoal aumentou muito o consumo de álcool na pandemia. Não sei se isso Nossa, aconteceu com verdade. vocês. Principalmente as mulheres, né? Muito. Todo mundo em casa, quer relaxar, tá ansioso, estressado e tudo mais. E aí começou-se o murmúrio, né? O que é melhor ali? Cerveja, vinho, gin? Só que, primeira coisa, o álcool, ele vai ter a mesma caloria, independente da bebida. 7 calorias por ml, independente da bebida, vinho, cerveja e tudo mais. Só que o que acontece? Quanto maior o teor alcoólico da bebida, mais calórica ela é. Então, cachaça, super calórico. Gin, baixas calorias, depende do que você coloca junto. Cerveja, pouco calórico. Vinho também não é muito. Então, uma taça de vinho vai ter ali 150 calorias, mais ou menos. Então, dá pra consumir. A questão é, o que você tá comendo junto? Então, a beliscada, né? É o queijinho? Os queijinhos? Amendoim, né? Castanha. O que acontece? O ideal, quando a gente tem uma bebida alcoólica, é ter um equilíbrio. Então, eu tentar ter uma outra fonte de carboidrato junto, uma proteína. Então, um lanchinho, um pão com queijo, sei lá, um pãozinho sírio com alguma coisa, um rapidez, o pessoal gosta muito de fazer, com queijo. Para você ter um equilíbrio, diminuir o impacto desse álcool. Pior coisa é quando você consome álcool e, por exemplo, queijo muito amarelo, queijo muito gorduroso. Ou amendoim. Porque você coloca 2 calorias extremamente altas junto. A gordura tem 9 calorias por grama e o álcool tem 7. Você juntou as 2 coisas mais calóricas. E tem outra, você não vai sair caminhar depois, né? E o fígado Então, socorro, né? Então, é uma coisa que, por isso que a gente fala do equilíbrio. Pode tomar vinho, pode tomar uma cerveja, quem gosta, não tem problema. Mas a questão é a quantidade. E aí, o que a Lari falou no começo, intercalar. Toma uma taça de vinho, toma uma água em seguida, 2 copos de água. Você vai acabar bebendo menos, ingerindo menos calorias e o impacto do álcool também e o fígado vai ser bem menor. Bem menor. Bem e a menor. Ressaca vai Zero. passar longe. Zero. Vamos falar agora, depois que a gente bebeu, de dormir, né? Sono. Sono é importante. O álcool afeta o sono também, né? E afetou o sono, afeta tudo na nossa vida. Quando a gente não dorme bem, como o dia fica arrastado, né? Como Fica difícil. Pesado, E né? o sono tem relação com o emagrecimento? Totalmente. Não só com emagrecimento, mas qualidade de vida, saúde, ganho de massa muscular. O sono rege tudo. A gente tem no nosso metabolismo a produção da melatonina, que é o famoso hormônio do sono. As pessoas que têm baixa produção de melatonina têm o aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. Puxa vida. E aí tem mais ansiedade, mais vontade de comer doce, mais cansaço. Então, assim, pra quem quer emagrecer, ter qualidade de vida, eu costumo falar que é o pilar: sono, saúde intestinal, alimentação. A alimentação tem junto a água, tem todo o contexto, né? Mas essas 3 coisas precisam estar, assim, ajustadíssimas. E não adianta, você quer envelhecer saudável, você tem que dormir bem. Mas eu demoro pra pegar no sono, né? Será que fica atento a isso aqui? Essa luz aí do celular faz um terrível, mal, né? Toda a luz azul, né? Luz de celular, TV, computador, quando a gente tem contato com ela no período da noite, ela entrou no nosso olho, ela inibe a produção de melatonina. Então, um hormônio que é tão importante para induzir o nosso sono, a luz inibe. Por isso que nos celulares tem aquela proteção de luz azul nas configurações. Eu coloco também. Pra gente diminuir esse impacto da luz no Porque olho. o homem primitivo, ele dormia cedo. Porque Exatamente. ele corria riscos à noite, ele não caçava à noite. Então, o que ele fazia? Ele dormia. Então,
O abaixou, sol não tava, né? ele acordava pra correr atrás da vida. E depois abaixava, mas era hora de é dormir. isso. Ele é regido pelos nossos... A gente tem um reloginho biológico, que eu falo que é o interno, que é regido pela luz do dia. Por isso que quando a gente vai abaixo, diminui a luz do sol e as luzes artificiais são tão ruins, a gente começa a produzir melatonina. E aí, por volta de 6 da manhã, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele tem que aumentar pra gente acordar. Pra despertar. Pra despertar. Pra ficar atento que o leão tá vindo. Exatamente, ó. Tem que matar um leão. Então, por isso. Então, aquele lá era o momento perfeito. Então, o pessoal jantava cedo, né? Antigamente comia cedo. Ninguém jantava 9, 10 horas da noite. 10 horas da noite, o pessoal já tava dormindo. Nossa, sonhando. Por Exatamente. isso, então, se eu estiver assistindo um filme à noite e eu dormir, deixa eu dormir. É verdade. Ninguém acha ruim Vai no também, embalo, né? Não acorde. Porque se parar de assistir o filme e for pra cama, daí não dorme. Não dorme. Ai, desperta, gente, é né? impressionante. Esse lance da insônia tá ligado também à questão da menopausa, que a gente já vai fazer aqui uma introdução sobre esse assunto também. Vamos falar para as mulheres balzaquianas e maduras sobre alguns aspectos da menopausa. E a gente chamou um colaborador, que é o Dr. Júlio Ciancaglio. Ele é residente em psiquiatria e ele vai clarear um pouquinho a relação entre as oscilações hormonais, que a Nutri até falou agora de pouco, né? Que nós sofremos, não sei se é a palavra certa, né? Mas a gente Acaba, né? a gente acaba sofrendo com as oscilações hormonais e a questão da nossa saúde mental. Vamos ouvir. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio, sou residente em psiquiatria aqui pelo Hospital da PUC de Campinas e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um tema muito especial. Gostaria de falar um pouquinho sobre a relação das diferentes fases do ciclo feminino, né, da mulher, com as doenças mentais, especificamente a ansiedade. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, a gente sabe que por conta de alterações hormonais, ao decorrer da vida, né, estou falando da puberdade, estou falando da gestação, do puerpério, do período do climatério e a menopausa. Essas mudanças na vida da mulher provocam alterações muito bruscas de hormônios, e isso favorece algumas doenças mentais, como por exemplo, a ansiedade. E é por isso que eu quero vir aqui trazer para vocês, pois, né, no caso da mulher, é muito importante que isso seja levado a sério e que seja vista de uma forma bastante separada essas fases durante o ciclo reprodutivo feminino. E agora, gostaria de trazer para vocês uma importância da alimentação nessas fases. Existe alguma relação com isso? Será que se alimentar melhor, ter uma vida mais saudável, pode ajudar a prevenir doenças mentais, uma ansiedade ou um outro transtorno de humor, como por exemplo a depressão, nessas fases da mulher? E sim, pode. Eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma forma mais simples. A alimentação é uma coisa primordial, pessoal. Por quê? Tudo que a gente ingere vai para o nosso intestino, os nutrientes são absorvidos. E se eu ingiro muitos alimentos inflamatórios, quais são esses alimentos? Por exemplo, excesso de farinha branca, então massa, pão, carboidrato em geral, né? Açúcar, frituras, embutidos, enlatados. Esses industrializados em gerais apresentam um teor inflamatório muito grande. Quando isso vai para o meu intestino, isso inflama as minhas células intestinais. E aí com isso, é como se as células começassem a ficar mais porosas. Essas substâncias inflamatórias passam para a minha corrente sanguínea e atingem todo o meu corpo, inclusive minha mente. Com isso, obviamente, com o passar do tempo, eu posso desenvolver algumas doenças mentais, facilita o desenvolvimento delas. E quando eu estou falando de você, né, do ciclo feminino, já por conta dessas mudanças hormonais, o fator alimentar acaba sendo muito importante na prevenção. Então, quero trazer aqui um apelo, né, para a gente olhar um pouco mais para o nosso corpo, para aquilo que a gente ingere, para aquilo que a gente coloca para dentro, porque tudo que a gente come é gerado nutriente, isso pode fortalecer a nossa mente, evitar que a gente adoeça ou até mesmo se já acabamos adoecendo, isso pode ajudar a gente a reverter o quadro e fazer com que a gente viva com qualidade. Então, a partir de hoje, gostaria de deixar esse recado para vocês, para começar a olhar com muito mais cuidado o que a gente coloca para dentro e reeducar o nosso hábito alimentar. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, doutor. Falou e disse. Obrigada, doutor. Doutor Júlio, querido, super parceiro, trabalha comigo ali na luta, eu falo, pra mudar os hábitos das pessoas, e principalmente a mulher na menopausa, que sofre muito, né, com calor, oscilação de humor, né, tem todo um impacto importante, acúmulo de gordura, normalmente região visceral,
Então, a alimentação, ela vai literalmente ajudar muito a mulher nessa fase. Queria perguntar? Tem um peso Exatamente o que você falou. Não, porque assim, né, gente? Se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer, né? A gente vai envelhecer mesmo, faz parte. Essa alteração do corpo, da forma do corpo e tudo mais, dos hormônios, faz parte da nossa natureza. E eu gostei de uma coisa que ele falou, que é uma alimentação para fortalecer a nossa mente, né? Porque tá ligado o intestino ao nosso emocional. Qual a sua orientação sobre isso, Lari? De novo, a gente volta no básico, né? Mas, assim, a mulher, principalmente por conta das alterações da menopausa, assim, a alimentação, quanto mais anti-inflamatória para ela, então, como o Dr. Júlio falou, vai ser melhor. Evitar o máximo possível os alimentos industrializados, caprichar muito na ingestão de cálcio, nas frutas, que a gente tem as frutas mais, assim, vermelhas, então, consumir o que puder com casca. Então, a maçã que tem a casca. Tem gente que tem mais acesso, né? Cereja, em dezembro, época, ameixa, casca vermelhinha, uva. Porque a gente tem uma carga maior de antioxidantes nessas frutas. Então, tudo que tem muita cor, eu falo, tudo que é muito vivo, a gente tem uma carga anti-inflamatória muito maior. E aí ajuda muito na regência dos hormônios. Claro que tem mulher que opta por fazer reposição hormonal, tem mulher que não, então é muito individual. Mas a alimentação, ela vai diretamente de encontro com isso. E um fator importante, a mulher nessa fase assim, gente, não tem como, tá? Isso é hormonal. Vai ter um aumento de acúmulo na região abdominal. Assim, é hormonal, não tem o que fazer. Ai, Deus santo! Só que assim, cuidar da alimentação desde antes vai minimizar a quantidade de gordura que você vai acumular nessa região. Então, você consegue, com atividade física, com o HIIT, que os educadores físicos passam bastante para as mulheres que estão na menopausa, e o que eu ia falar, não cortar carboidrato, tá? Porque normalmente a mulher vê um acúmulo de gordura abdominal, opa, preciso cortar carboidrato. Não corta, porque a gente já tem uma queda, uma baixa de hormônio. Se eu corto a principal fonte de energia, o corpo sofre para produzir qualquer outro. Então, assim, o carboidrato em equilíbrio, dar preferência para os carboidratos integrais, pães, né, os alimentos integrais, aveia, é extremamente importante, as frutas, verduras e legumes. Então, é um equilíbrio ali, mas não cortar carboidrato nessa fase e conversar bastante com os professores de educação física, que eles vão ajudar muito nessa parte de exercício. Perfeito, ótimo saber, ótimo saber. Sem sofrimento e o básico bem feito. Vamos para o nosso resultado da chamada no Instagram, né? Foi uma promoção bem curta que a gente fez até a noite de terça-feira. E a gente, na verdade, todas as perguntas aqui, a gente agradece todo mundo que participou. Obrigada. Vamos ter que deixar alguns tópicos para uma segunda visita da Lari. Eu falo bastante, né? Porque, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas das perguntas selecionadas que vão levar a caneca do programa Me Chama, uma delas é da Giovana, que diz que jejum intermitente funciona, que é a mesma pergunta da Laura. Obrigada, então, às duas. Gil, tem caneca para você. E aí, jejum intermitente? Vou tentar ser breve, tá, gente? Funciona, tá? Porque, assim, o jejum, ele é uma forma da gente privar calorias da alimentação. Então, tirar calorias. O que tem que tomar cuidado? Não pode ser feito todos os dias, tá? Tem um protocolo que a gente segue. Então, o que fazer no período de jejum. E o que é mais importante, observar. Porque, normalmente, o jejum, ele é feito no período da manhã. Então, entra à noite, fica a manhã inteira sem comer, eu vou quebrar o jejum no horário do almoço. Bem o horário que eu tenho um aumento do quê? Cortisol. A pessoa normalmente fica no jejum um período, só que à noite ela quer comer até a tampa da panela. Fala, eu não aguento de ansiedade, eu tenho muita fome. Eu como e a fome não passa. Porque ao invés do cortisol subir e descer, ele fica alto o dia todo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É uma ótima estratégia, dá para se usar. Eu hoje, particularmente, eu acho que eu não tenho nenhum paciente no consultório fazendo jejum. Mas tem que ver se cabe para sua rotina de vida. Se normalmente o pessoal faz para emagrecimento, tem outras formas também de emagrecer sem ser com jejum. Mas pode ser uma estratégia também. Pode ser uma estratégia. Muito bom. A outra pergunta, vou ler aqui, da Núbia Oliveira. Por que nossa alimentação está tão relacionada às emoções? O que fazer para melhorar essa relação? Muito importante essa pergunta. É a pergunta para fechar com chave de ouro. Uma pergunta eu falo que até é difícil, porque cada um tem a sua história e tem uma relação com a comida, né? Às vezes eu pego o paciente, por exemplo, que lá na infância passou fome. E hoje a pessoa não consegue não parar de comer quando tem comida no prato.
Então, eu falo que é muito mais além do ato de comer. Né? A gente tem que estar atento às emoções, por isso que a gente conversou que é tão importante a terapia. Então, tentar entender, será que quando eu tô comendo aquele alimento me arremete a alguma coisa de algum momento da minha vida? Às vezes na infância, às vezes na vida adulta, algum trauma, normalmente é trauma, né? Então, trauma, gente, nem sempre é negativo, ele pode ser positivo. Então, Verdade. Então, às vezes tem um trauma que te impulsionou. É. Então, nossa, aquilo, eu peguei aquilo pra mim, então ficou um trauma ali. Então, às vezes a pessoa tem isso com o alimento e não consegue realmente parar de comer. Eu acho que ela já me mandou uma pergunta bem parecida em um podcast que eu fiz com o Dr. Júlio, e ele falou exatamente disso, de tentar entender as emoções e ser, assim, quanto mais consciente você for, melhor você consegue lidar com isso, mas a terapia é o melhor caminho para você conseguir entender, porque daí foge um pouco da alçada do nutricionista, porque a gente consegue falar um pouco desse comportamento versus alimento, mas o psicólogo é quem tem a emoção, né? A chave do coração. É a chave, entendeu? Certo. Então é uma coisa de estar atento. Mas obrigada pela pergunta. Então, As Nubia meninas. Oliveira, você também ganhou uma caneca. Parabéns. Ela é a nossa ouvinte, né? A nossa audiência de Montemor, que é para quem não sabe, a Lari veio de Montemor, mas Sim. ela nasceu em Capivari, né? Mas logo foi Exatamente. pra... Conta rapidinho. Nasceu aqui, foi pra lá? Eu nasci aqui, sempre morei lá. Eu falo que eu só passei pela maternidade, mas eu tenho parentes que moram aqui, então eu tenho um vínculo com Capivari, assim, bem próximo, bem afetivo. Inclusive, passava em médico aqui quando era criança, então conheço bastante gente aqui, bastante lugares também. Então você vai ser nosso correio. Vou levar pra você, Núbia. E a gente vai chegando ao final do nosso E programa. você vai levar uma caneca pra você. Obrigada pela com muito presença. carinho. Obrigada, viu, meninas? E é isso, né, gente? Todas as necessidades básicas do ser humano são prazerosas, né? E comer é uma delas, é para ser prazeroso, não é para ser sofrido. O básico bem feito. Se você precisa de ajuda, procure um profissional. E siga a Lari tá no Instagram. É uma delícia o perfil dela, é muito bacana. Ela interage bastante, responde as caixinhas, faz vídeos divertidos. Vou colocar aí o @ da Lari para vocês acompanharem. Ela atende lá em Montemor, né? Exatamente. Então o pessoal da região chega fácil lá, online também. Muito obrigada, Lari, pela sua disposição. Eu que Tá? agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar com alguma dúvida, depois a gente pode marcar outros. Deixa aqui nos comentários. E foi muito bom estar aqui com vocês, de desmistificar muita coisa da nutrição, que eu falo que tem muita conversa torta por aí, né? E a gente vem trazendo com uma leveza. Falando de alimentação, que é tão importante. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Smart Hub, pelo apoio imenso que vocês dão ao nosso programa. A Smart Hub recebe você, profissional, empreendedor, artista, você que precisa de um espaço profissional de trabalho, uma internet super ágil, recepcionista, toda a infraestrutura que você precisa para desenvolver o seu trabalho e um espaço para eventos também. Quer entender melhor essa ideia? Siga a Smart Hub no Instagram. É isso Acabou, aí. Gabi. Mas, Gabi! Valeu, Lari. Obrigada. Obrigada, Yasmin. Obrigada a todos. Deixem aí os comentários e a gente se vê na próxima quinta. Tchau!